Então, a paciente teve uma lesão na região frontal, foi mais ou menos assim a ferida, uma ferida traumática, né? Mais ou menos oblíqua e, de certa forma, regular, ok? Então, foi uma ferida na região de face, uma ferida extensa, medindo mais ou menos uns 5 centímetros, acredito, sem perda de substância. Então, é uma ferida relativamente simples, onde a gente tinha uma exposição do tecido muscular, mas aparentemente não tinha acometimento desse tecido muscular. Me parece que realmente pela foto, né, onde a gente viu, tinha acometimento da pele e do subcutâneo, que na fronte é escasso, né? A gente não tem muito subcutâneo na fronte, basicamente a gente tem ali 3, 4 milímetros ali de subcutâneo e já abaixo disso a musculatura. E aí, gente, é muito tentador que vocês indiquem a sutura intradérmica nessas situações. Por quê? Porque a sutura intradérmica, a gente sabe que não vai ter aquela marcação. Então, quando a gente vai fazer a sutura, vou simular aqui o que tinha lá. Vou fazer uma simulação aqui para conversar com vocês. Então, basicamente, o que tinha lá era isso aqui, ó, né? Simulando aqui como se fosse as sobrancelhas, a ferida. E aí uma discreta irregularidade de bordas, mas nada que demandasse um procedimento mais específico, por exemplo, de um especialista, não. Só que aí, gente, a gente fica muito tentado a responder que esse tipo de ferida deve ser melhor tratado com a sutura intradérmica. Por quê? Olha só, é região de face. É uma sutura, de certa forma, regular, tinha pouquíssima irregularidade de bordas. Com certeza, era uma mulher, com certeza, preocupada do ponto de vista estético com o resultado final dessa ferida. E aí a gente fica muito tentado realmente a responder que a melhor sutura, nesse caso, que a melhor indicação é o intradérmico. Então, quais são as considerações em relação a isso? Primeiro, eu queria falar para vocês que a gente tem uma característica na sutura do trauma, que a gente trabalha com uma situação diferente das incisões cirúrgicas. Quando a gente vai fazer uma incisão cirúrgica, a gente prepara o campo operatório, ou seja, a gente prepara tanto a pele quanto a equipe, o material que a gente está utilizando é um material estéril, então a gente prepara aquele ambiente para que a gente trabalhe numa condição de menor índice de micro-organismos possível. É um ambiente asséptico, estéril? Não, nunca é. Todas as vezes que a gente vai fazer um procedimento cirúrgico, a gente elimina o maior número possível de micro-organismos, mas a gente nunca consegue um ambiente totalmente estéril. Só que qual que é a grande questão? Quando você tem uma ferida até semelhante, pode ser que seja uma ferida até bem regular, semelhante àquela produzida por um bisturi, uma lâmina de bisturi. Mas quando você tem uma lesão por trauma, você tem uma lesão que está ocorrendo fora desse ambiente considerado como ambiente ideal. Então, normalmente o material que provocou aquele trauma é um material que está, no mínimo, sujo. Pode não estar contaminado, com uma sujidade importante, mas ele é considerado um material contaminado do ponto de vista de esterilização. E aí você também tem as características da pele, que naquele momento não estava preparada para receber uma incisão, né? Então não foi uma pele que teve um preparo com antisséptico, com as soluções antissépticas. Então, gente, o que pode acontecer nessa situação? Quando a gente tem toda ferida que a gente provoca por trauma ou por incisão cirúrgica, a gente tem um risco de infecção no pós-operatório, né? Todas elas, tá? Não é porque foi produzida cirurgicamente também que você não tenha risco de infecção no pós-operatório. Porém, quando você trabalha nesse ambiente fora do ideal, quando essas lesões elas são produzidas por trauma em ambientes descontrolados do ponto de vista de esterilização, você tem um maior risco de infecção dessas feridas. Não significa que essas feridas já sejam infectadas a princípio. Pode ser que essas feridas sejam potencialmente contaminadas ou infectadas. Limpas, elas nunca vão ser. Igual é considerado, por exemplo, uma biópsia cutânea de uma lesão não infectada, a gente considera ali um procedimento limpo. Agora, a ferida no trauma, ela é no mínimo potencialmente contaminada, né? Mas o problema todo é que a partir daí
você tem um risco maior de infecção no pós-operatório. E qual seria a desvantagem de uma sutura contínua nessa situação? Se você tiver uma infecção, tiver um acúmulo, por exemplo, ali de pus, precisar de drenar um abscesso, você vai ter que abrir alguns pontos. Se você tem uma sutura interrompida, você consegue eliminar alguns daqueles pontos, drenar aquele abscesso e fazer e resolver aquele procedimento, aquele problema, sem ter que abrir todos os pontos. Se você tem uma sutura contínua, olha a dificuldade que você vai ter. Ao tentar abrir um ou dois pontos ali, você corre um grande risco de ter uma deiscência, que é a abertura desses pontos, quase total ou total. Entenderam? Então, assim, não é adequado, do ponto de vista teórico, não é adequado a gente indicar as suturas contínuas no trauma, ainda que você acredite que esteticamente isso seja melhor. Dito isso, eu vou deixar muito claro para vocês que existe um risco e você pode colocar na balança o risco e o benefício. Claro que se você faz um pequeno desbridamento dessas bordas, então, por exemplo, na plástica a gente às vezes faz isso, ó. A gente vem aqui e regulariza um pouquinho essas bordas, debrida, né? A gente tira um pouquinho essas bordas, faz um desbridamento ali milimétrico, não pode ser muito, porque senão também você vai ter uma perda de substância importante. E faz uma antisepsia melhor, uma antisepsia mais intensa e pode eventualmente até optar pela sutura intradérmica. Agora, não é o que é recomendação geral, justamente por causa desse risco maior de infecção que pode acontecer no pós-operatório em pacientes que tiveram a ferida por trauma. Então, gente, o que eu vou recomendar para vocês? Para fins gerais, então para prova, por exemplo, isso é uma questão recorrente em provas de residência. Então, de maneira geral, se acontecer de ter uma questão assim, lesão traumática na face, medindo cerca de 3, 4 centímetros, com bordas regulares, sem sangramento importante, criança, né, que não precisa tirar ponto no pós-operatório, qual seria a sutura mais indicada? Aí vai ter lá a opção de ponto simples, vai ter lá a opção de intradérmico e geralmente a gente tende a querer responder o intradérmico. Então tomem cuidado com isso, porque com certeza a resposta vai ser a sutura por pontos interrompidos, tá? Vai ser o ponto simples, eventualmente você pode até intercalar um ponto simples com algum outro ponto se você vê que tem necessidade disso. Então se a borda está um pouco tensa, às vezes você vai precisar de fazer um donate, ou às vezes você vai precisar de fazer um X, mas de maneira geral a resposta vai ser o ponto simples. Tá? Agora, em ambientes totalmente controlados, por exemplo, se você tem condição de levar esse paciente para um bloco cirúrgico, se você é um especialista, se você tem condições de fazer uma abordagem diferente dessa ferida, vai ter um acompanhamento diferenciado com esse paciente no pós-operatório, vai indicar, vai fazer as considerações a respeito do uso de antibiótico ou não, aí, em algumas situações, você poderia sim indicar essa sutura intradérmica. Mas vamos deixar bem claro que para o trauma, de uma maneira geral, o ideal é que a gente não utilize essas suturas contínuas. Então, quais suturas contínuas que eu tô falando? Principalmente o intradérmico e o chuleio. Então, às vezes a gente tem ferimentos extensos em couro cabeludo, por exemplo, não é infrequente isso, né? Por queda de altura ou por alguma lesão, enfim, provocada por alguma pessoa, né, com algum instrumental contundente. Então, não é incomum que essas feridas em couro cabeludo elas sejam extensas. E aí, o que acontece? Geralmente as pessoas ficam tendenciosas a fazer um chuleio, porque é uma região que o chuleio vai muito bem. O couro cabeludo realmente ele tem uma boa aceitação com o chuleio, principalmente porque ele é uma sutura mais rápida, é uma sutura mais hemostasiante, e a gente sabe que o couro cabeludo sangra muito, né? Tem uma tendência a sangrar bastante. Mas, para o trauma, a gente tem essas considerações. Então, gente, o chuleio, por exemplo, para o couro cabeludo, ele é excelente. É uma excelente sutura, um tipo de sutura excelente para o couro cabeludo. A gente utiliza em várias situações, tanto assim na cirurgia plástica quanto na neurocirurgia. É um tipo de sutura muito utilizado.
Agora, o problema é que a gente realmente, no trauma, a gente deve evitar. Então, se vocês puderem utilizar o ponto simples ou intercalar esse ponto simples com um X, se vocês perceberem essa necessidade, eventualmente até um donate, aí com certeza isso vai ser melhor.